E aí, meu nome é Henrique Custódia, esse é o canal da Code Dimension e hoje eu quero mostrar um pouco como funciona a Directive Composition API do Angular. Bora lá? Então, aqui eu tenho a documentação aberta da Directive Composition API e alguns detalhes bem diretos sobre ela é que ela na verdade é uma API muito simples do Angular. A gente consegue usar essa feature, né, essa funcionalidade, a partir do Angular 15, onde ela foi lançada, a 16 em seguinte. Então, a gente consegue usar essa funcionalidade através da propriedade Host Directives, que é em component, né? Outras diretivas também conseguem usar diretivas, no caso, a gente consegue compor diretivas juntando outras diretivas. E toda essa API, ela só é possível graças ao Standalone API, né? Então, essa feature só funciona com componentes e diretivas standalone. Então, isso é bem importante notar. É... Basicamente, vindo aqui, a documentação dá um insight básico, e no caso a gente consegue ter uma diretiva padrão, e então a gente consegue usar ela diretamente no componente, né? E essa diretiva, ela vai ter a possibilidade de modificar alguns comportamentos do componente, né? Por exemplo, alterar o elemento host ou alguma coisa nesse sentido. Também a gente consegue expor ou colocar inputs diretamente no componente. No caso, a gente consegue expor outputs e inputs, fazendo com que o componente possa passar os dados, né, ou escutar algum evento da diretiva, o que facilita bastante o reuso, por exemplo. E também outra feature legal é para evitar o conflito de inputs e outputs, né? Caso a gente tenha uma composição muito grande, então a gente consegue fazer um tipo um overwrite de uma input e de uma output. Então no caso aqui, a gente tem uma input, um menu ID, no caso é uma input de menu behavior, né, da diretiva, e a gente quer passar, fazer um override para essa input no componente seja reconhecida como ID. Então a gente vai evitar também, às vezes, fugir de um padrão, né? Às vezes de input ou de output que a gente já quer que algum componente siga, consiga exportar. E isso também facilita para evitar o conflito, né? Quando a gente tem, por exemplo, dois IDs ou duas inputs vindos de duas diretivas diferentes que têm o mesmo nome. Então a gente consegue fazer essa manipulação no, no componente, na diretiva que está compondo, né, as outras diretivas. E isso é bem legal, facilita bastante. A gente consegue, como eu falei antes, também pegar uma diretiva e usar ela em outra diretiva, fazendo uma espécie de encadeamento de diretivas. Isso pode facilitar para o reuso de código, né? Pode fazer com que a gente mude o comportamento de, por exemplo, um host element, né? Consiga fazer vários mudanças CSS ou coisas no gênero. Então, isso facilita bastante. Não tem um limite, né? É bom pontuar isso, porque não tem um limite. Tipo, a gente consegue fazer basicamente o encadeamento que quiser. No caso, pode fazer um host directive, usar outro host directive e assim vai. E também vale pontuar aqui sobre a doc, sobre como funciona os a parte de injeção não, a instância, né? Como funciona a criação da instância da classe, né? No caso, aqui tem um exemplo de que, no caso, como menu behavior é usado, né? Dentro do admin menu, que no caso é um componente, e menu behavior é uma diretiva. No caso aqui, ó, desse snippet aqui, o menu behavior ele é instanciado primeiro, né? Por ele ser entendido para o Angular como uma dependência. Então, primeiro ele instancia uma dependência, né? E depois ele instancia o host de fato, né? Que seria o componente. E primeiro ele vai fazer isso daqui.
Depois também ele vai seguir o mesmo comportamento para inputs. Quando ele recebe uma input, no caso ele vai rodar o ng on init da diretiva e depois o ng on init do componente, né? E por aí vai. Então ele sempre roda o dependente primeiro e depois o componente, né? Ou quem está usando. Então ele vai sempre numa cadeia assim, respeitando essa ordem. Um ponto também interessante aqui ele fala também sobre injeção. A gente consegue injetar uma diretiva, né? E usar de forma bem comum, né? Com injeção independente a gente consegue usar os métodos dessa diretiva, propriedades e tudo mais. E outro ponto interessante que é sobre performance. É um ponto bem importante esse, porque beleza, a gente consegue reutilizar muito código, né? Consegue distribuir muita responsabilidade para essas diretivas que vão ter a única elas podem ter a única funcionalidade de compor, né? Modificar um comportamento específico de um componente, alguma coisa. Mas isso pode afetar a performance, porque quando a gente tem essa composição, pode gerar, de certa forma, um peso na hora de renderizar, né? O componente, por exemplo, né? Uma diretiva que depende de outra diretiva, ou um componente que tem muitas hosts, directives. Então, tipo, isso pode gerar um peso na hora de renderizar. E também na detecção de mudanças, né? Porque tem muitas instâncias envolvidas num ciclo só, né? Então isso pode afetar, pode pesar a renderização. Vindo aqui para o projeto, vou abrir rapidinho aqui, estou no VS Code. Eu fiz alguns exemplos aqui bem tranquilos. Talvez não tão tranquilos assim, mas vou explicar certinho aqui, vai ser bem tranquilo. Basicamente, eu tenho aqui, eu vou tirar aqui, 3 exemplos. Estou fazendo roteamento normal, acho que isso eu não preciso explicar muito detalhes. Basicamente, eu estou roteando aqui com 3 links. E eu quero passar justamente o que a doc aborda, né? A doc fala bastante sobre alguns detalhes, mas eu acho interessante passar isso na prática, com código. Porque, pelo menos, eu gosto muito de estudar com prática e não só ler documentação. O primeiro exemplo aqui, ele talvez é um pouco complexo de entender no primeiro instante, mas ele é bem tranquilo. Basicamente, eu vou estar nessa página aqui, ó, que eu tenho aqui, Hello Code Dimension. Ok. Voltando aqui, vamos lá para baixo da página, a gente vai ter um componente que ele vai renderizar esse Hello Code Dimension. Ok, é um H1, né? É um header. No caso, não é um header, esqueci a palavra. É um H1, no caso é um título, digamos assim. Beleza, ele tem um signal aqui, né? Eu ainda quero explicar um pouco sobre isso, que é uma API revolucionária do Angular, mas nesse momento ele é apenas uma forma de manipular um valor na propriedade, né? Então a gente tem um signal citando um valor aqui, color. E aqui também a gente tem um evento, que é o mouse enter, que quando esse evento, né, esse método que é emitido nesse evento aqui, acontece, ele seta para vermelho essa cor. E quando no evento mouse out, ele seta para verde cor. Então a gente vai entender agora. Da onde vem esse evento, da onde vem esse evento e da onde vem essa propriedade, essa input aqui. Bora lá. App Container, ele é um componente que está compondo, está usando outras diretivas, né? No caso, ele está usando exatamente essa host directives, essa API nova, né? Da Directives Composition API. Então, ele está usando basicamente a diretiva set border directive, display block directive e está usando onMouseOver directive. Então, basicamente, são 3 diretivas. A primeira, ela está justamente expondo, né? O componente aqui, ele está expondo algumas inputs dessa diretiva. A segunda, ele só está usando de fato. E a terceira, ele está expondo, né? Exportando, digamos assim, os eventos dessa diretiva com o mouse over directive. Bem tranquilo.
Basicamente, vamos entender o que cada diretiva está fazendo. A primeira, Set Border Directive. Essa diretiva, ela só altera a borda de um componente, de um elemento, digamos assim. O que ela está fazendo aqui? Ela está injetando o render, né? Que é basicamente o service que consegue manipular DOM no Angular. Ele tá injetando também o element ref, que no caso é o host, né? O elemento do DOM, no caso. Estamos pegando aqui o native element, que no caso é o host. E estamos alterando aqui. Setando o estilo, border, pegar a cor. E vai ter a propriedade color. Essa propriedade, na verdade, é uma input. Ela seta a cor para a borda. Então, sempre que um valor novo cair nessa input, ele vai rodar esse método. Aqui o setStyle. E vai colocar a borda da cor. Por padrão, eu botei aqui uma cor vermelha. Aqui dá para ver que tá com uma corzinha azul. Por quê? Porque aqui eu estou usando setColor. Como a gente pode ver, como eu falei antes, setBorder ele tem essa input color, né? Então ele vem aqui e exporta. Por exemplo, se eu não fazer isso daqui, já deu erro. Por quê? Porque color não é uma input de app container. Entende? Ela não existe em nenhum lugar aqui. Eu preciso exportar essa input, né, para quem está usando de fato a diretiva, entende? Então, dessa forma eu consigo permitir que outros componentes diretivas consigam aplicar um valor para essa input. Sem fazer isso, ela fica invisível. Então, ela meio que só serve dentro do escopo da diretiva, que no caso seria essa daqui. Então, para a gente conseguir exportar isso, a gente usa essa sintaxe. Inputs color. No caso, color é apenas a chave, né? É apenas a chave e o nome da input que setBorderDirective está usando, né? E aqui é um override, digamos assim, né? A gente está renomeando o nome. Então, no caso aqui, eu poderia botar outra coisa aqui, tipo color new color, digamos assim. Ok, funcionou igual. Eu só estou renomeando, né, no caso. E color aqui é o nome de fato da input. Ele precisa mapear. Isso é bem legal. Evita muito conflito entre inputs quando a gente está compondo várias diretivas. Mas eu vou voltar aqui no nome que estava antes. Beleza. O segundo aqui é uma diretiva que eu pessoalmente acho muito útil. E inclusive o Angular ele tem até uma flag quando a gente vai gerar um componente. E é a flag que a gente consegue colocar que o componente deve ser gerado com display block, né? Porque a tag, né, do componente, né, não existe no HTML. É sempre o HTML não vai dar erro, obviamente, mas tipo, não existe. Então ele não tem nenhum tipo de mapeamento de display. Então é como se a tag não existisse no HTML. Ele passa batido. Dá pra ver aqui quando a gente usa um CSS nos filhos desse componente, o componente, a tag do componente não afeta em nada sem a estrutura do CSS, né? Justamente por causa disso. Então, esse display block eu acho muito útil. Então a gente consegue fazer tipo uma diretiva e a única função dela é aplicar um display block, por exemplo. Ela tá vindo aqui, renderizando o render, injetando render, pegando o host, o elemento host, e na hora que a diretiva inicia, ela simplesmente aplica o CSS, né? O estilo, display block. E ela está sendo usada aqui. Pode ver que ela não tem nenhum tipo de input, nem output. Então ela não precisa ter nenhum tipo de mapeamento. É importante ressaltar que, tipo, a gente não precisa obrigatoriamente informar que existe uma input e output, né? Essa funcionalidade é útil, né? No caso aqui, ou aqui, só quando a gente precisa fazer com que outros componentes que estão usando a diretiva
tenho acesso a essa funcionalidade, né? De output ou input. Se a gente não quer, se a gente quer que seja literalmente privado, para esse tipo de contexto, a gente não precisa fazer nada. Só fazer isso daqui. Só usa a diretiva de fato. Eu acho que isso é bem válido ressaltar, porque provavelmente tem contextos onde a diretiva é uma diretiva de fato, vai ser usada em elementos e diretiva, e ela pode também ser usada como uma host directive. Então isso pode variar. É importante notar isso. Nem sempre a gente precisa exportar. A terceira diretiva aqui é um pouco mais complexa. Ela basicamente está botando um host listener em cima do elemento, né, basicamente. Então ela tem uma output aqui e uma output aqui também. Inclusive tem até um console log aqui. E basicamente ela tá botando o mouse enter aqui e o mouse alt aqui. Esse host listener, como o nome já diz, ele já aplica um listener, né? Um add event listener em cima do elemento host mesmo. Então aqui ele automaticamente já está pegando o elemento host. E no caso é seria basicamente esse elemento aqui, né? Então aqui ele basicamente vai, quando entrar, dar o mouse over, ele vai emitir um evento. Quando tirar o mouse, vai emitir outro evento. E isso é justamente o que está acontecendo aqui. Quando entrar, né, ele vai emitir esse evento e vai rodar esse método aqui. Ele vai botar uma cor vermelha. E aqui quando sair, né, tirar o foco, ele vai botar uma cor verde. Beleza, esse azul, vermelho e verde vão ser aplicados aonde? Aqui, em color. Tá? Então, color é basicamente uma input de set border directive. E vai ter essa lógica aqui, quando cair uma cor, né? Se subir uma cor, ele vai aqui e vai setar set style border e tudo mais, vai setar a cor aqui. Então, basicamente a cor é a borda. Então a gente tem aqui azul, que é aqui. Então, quando eu botar o mouse aqui, dá pra ver que ficou vermelho e ficou verde. Olha que legal. Então ele já está rodando certinho. Basicamente essa é a lógica. Um pouco complexo talvez, mas eu fiz um exemplo bem completinho assim para conseguir entender meio que o poder. Usei 3 diretivas e compus ela em um componente e fiz com que elas conversassem entre elas. Então isso é bem legal. É legal mesmo. Segundo exemplo, é um pouco sobre como a Doc falou também, sobre como manipular a instância, né, da diretiva que a gente está usando. No caso aqui, a gente tem um componente, né, aqui. Deixa eu limpar. Beleza. Eu tenho um componente, como dá para ver no template aqui, né, background color e o botãozinho change background color. Basicamente, esse componente aqui, ele está usando esse change background color directive. Essa diretiva aqui. Essa diretiva ela tem a única funcionalidade de fornecer um método que muda o background de um elemento. Né? No caso, ele está pegando o host aqui, né? E mudando o background desse host através de uma cor que é fornecida por parâmetro. Então, essa diretiva é usada aqui, basicamente em host directive. E a parte legal é que a gente consegue injetar essa instância dessa diretiva. De certa forma, quando uma host directive é usada num componente, ela participa da árvore de injeção de dependência desse componente. Então, a gente consegue ter acesso à instância dessa diretiva de uma forma muito fácil. Basicamente, eu estou injetando aqui essa diretiva. Ele está encontrando aqui. E ele está e eu consigo usar a instância de diretiva diretamente aqui no método. Ó. Então eu vou vir aqui, pode ver que esse método aqui está sendo chamado no click, que é exatamente esse botãozinho aqui. Ó, vai mudar para vermelho. Legal, né? Então, isso funciona muito bem. É um poder muito grande essa funcionalidade, porque realmente a gente consegue reutilizar muito código, sabe?
O último exemplo aqui, e não menos importante, é justamente, eu acho que um ponto muito importante, principalmente para entender a composição das diretivas, que é a ordem de execução, tanto da criação da instância da classe, quanto do lifecycle hook. No caso são NGOnInit, AfterViewInit, por aí vai, né? Então, é interessante entender, porque quando a gente tem essa composição de diretivas, uma encadeando a outra, uma dependendo da outra, o Angular entende que essa dependência precisa ser respeitada na criação das diretivas e quando tem uma mudança no DOM ou uma detecção de mudança, né? Então, primeiro exemplo aqui, no caso eu tenho uma diretiva que é usada na segunda diretiva, como a gente pode ver aqui, e a segunda diretiva é usada na terceira diretiva. Então já tem uma dependência de primeira diretiva, segunda diretiva, terceira diretiva. A terceira diretiva é usada no componente Lifecycle Order. Então a gente tem a primeira diretiva, segunda diretiva, terceira diretiva e o componente, né? Pode ver que a gente tem tipo uma escadinha de dependência, né? Então a gente vai ver aqui, ó, como vai funcionar tanto a criação da instância quanto a execução, né? Quando vai rodar esse lifecycle do ng ou init, né? Que é quando o componente ou a diretiva de fato está renderizado no DOM. Então vamos lá. Vou apertar aqui, a gente já vai ter. No caso eu estou usando console log aqui, então o estudo vai ser todo em cima do console log. Basicamente eu tenho, ó, first directive, constructor, second directive, third e component. Então a gente pode notar que primeiro ele cria a primeira diretiva aqui, a segunda diretiva aqui, a terceira diretiva aqui e o componente. Basicamente ele está respeitando totalmente a dependência, né? O componente depende da terceira, a terceira depende da segunda e a segunda depende da primeira. Então ele vai e respeita, né? Ele não chega e cria de uma vez só e depois só compõe. Ele vai criando encadeado. Sobre o NGOinit é a mesma coisa. Ele vem no primeiro, no segundo, no terceiro e no componente. Então basicamente ele está rodando em ordem. Da mesma forma, ele cria a instância e depois quando tem o primeiro detect change, né? Que é do NGOinit, ele roda a mesma sequência. Dessa forma, é bem legal ressaltar porque, tipo, a gente consegue, de certa forma, fazer com que a lógica seja respeitada. A gente consegue fazer, de certa forma, alguns códigos que propositalmente vão rodar em sequência. Então, isso é bem legal entender. É bem legal ter esse discernimento dessa funcionalidade, porque é bem importante entender a ordem para que evite conflitos, né? Principalmente quando alguma coisa faz algo muito parecido com outra, a gente possa também debugar e entender o problema real que está acontecendo, né? Então, o vídeo de hoje é basicamente sobre isso. Eu só queria mostrar esse exemplo. Eu acho que é bem válido usar essa feature, essa funcionalidade, porque a gente consegue compor muitas coisas, consegue modificar o DOM de uma forma espetacular, consegue criar muitas funcionalidades legais. Então é basicamente isso. Obrigado por assistir o vídeo. Esse exemplo aqui, por exemplo, 3 exemplos, levaram um tempinho para ser feitos. Eu gastei umas boas horinhas aqui estudando a doc e aplicando, então dá um like aí. Teu like vai ser muito bom para mim, vai fazer o canal da CodeDimension crescer muito. Compartilha com amigos e todo mundo que quer aprender um pouco mais sobre Angular. O conteúdo daqui é muito legal, tem outros vídeos também e vai ter muito mais no futuro. E eu acho que é isso. Muito obrigado por assistir novamente e tamo junto. Até mais.